Bom dia, pessoal do terceiro ano. Essa é a aula do dia 28 de abril. Hoje nós vamos finalizar aí o tema de Revolução Russa, né? Nós vamos até a morte do Stalin, porque depois que a gente tratar de Revolução Russa, de Segunda Guerra Mundial, a gente vai retomar novamente, só que dessa vez com a União Soviética, e entrando aí para o tema da Guerra Fria também, que tem tudo a ver. Então a gente vai até um determinado momento. Como vocês podem ver aqui, tem bastante coisa, então eu vou falar de forma rápida, mais dinâmica, senão não dá tempo, senão a aula fica muito longa. Mas antes a gente vai corrigir aí algumas atividades, né, que vocês tiveram. Ninguém teve dúvida, teve apenas sugestões. Primeiro vamos para sugestões. E depois a gente finaliza essa matéria. Desculpa, depois das sugestões a gente responde as questões de múltipla escolha lá, a gente faz juntos para eu explicar o que é que está errado em qual. E depois a gente faz de fato a aula aqui no quadro, né? Bom, no formulário não houveram dúvidas, mas teve uma sugestão, foi até do Matheus, sobre uma série que chama Pandemia, que tem na Netflix. Deixa eu abrir aqui abrir uma outra tela ali. Inclusive eu vou aproveitar e sugerir umas coisas também. Essa série nova aqui da Netflix, que é explicando para quem fez sociologia comigo. Deixa eu tirar essa. Para quem teve aula comigo no ano passado, a gente chegou a utilizar um episódio, né, que era sobre bilionários, que era de uma série, uma minissérie, né, que é parte desse trabalho aqui da Netflix que eu vou explicando. E foi exatamente esse aqui, que é de onde eu vou tirar a minha sugestão também. Sugestão, aproveitando a sugestão do Marinho sobre pandemias. Você lembra explicando? Aqui está, ó, cadê? Episódios. Aqui está o que a gente trabalhou em sociologia. E essa aqui, ó, olha que interessante, é 7 de novembro que ela foi disponibilizada, foi gravada antes, e falava sobre a próxima pandemia, que é basicamente o que a gente está vivendo hoje, assim. Então, muitas coisas aí bate totalmente, assim. Quem quiser assistir é muito interessante, quem puder, inclusive, assistir tudo, ó, são episódios curtos e muito, muito, muito informativos, né? A do Matheus, que eu não assisti ainda, eu já, inclusive, coloquei aqui na minha lista, né? Vou só falar uma coisa. Eu não vou conseguir tirar tudo aqui da pandemia, né? Mas quando eu indicar uma coisa, por exemplo, aquele explicando, quem falar assim, eu não consegui acessar a Netflix aqui, eu não tenho, pode me mandar que eu consigo aquele episódio lá para vocês assistirem, beleza? Então aqui é a série documental, conheça os heróis que estão na linha de frente do combate ao vírus da gripe e o que eles estão fazendo para evitar a próxima epidemia global. Muito interessante, né? E além disso, sobre a nossa aula, eu vou sugerir também uma série sobre o Trotsky e uma sobre os últimos czares. Eu não vi completamente, né? Eu só vi partes delas, mas é legal para a gente ver o tema sobre, né, essa parte, sobre uma perspectiva mais dramática, tal, mais criativa também, né? Eles criam personagens diferentes para poder explicar partes desse assunto que a gente está trabalhando, beleza? Vamos às análises das questões. Eu vou gerar aqui uma visualização do formulário. Vamos lá. E também vamos ver as estatísticas aqui das respostas. Formato de pizza. Então vamos lá. Questão 1. Vou ler rapidinho aqui para a gente não demorar muito. Desculpa, questão 2, né? A questão 1 era discursiva, a gente não vai analisar aqui, nem dá tempo. Do IBMEC de 2000 e São Paulo de 2007, sobre alguns dos antecedentes da Revolução Russa de 1917. É correto afirmar que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Só vamos ver que 84,2% responderam a letra C
e apenas 15% responderam a letra B. Então a gente está entre essas duas questões, né? A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Já está errado aqui, acabou. Em 1905, após uma série de episódios como a Revolta Potemkin e a Greve Geral dos Trabalhadores, os bolcheviques desfecharam um golpe contra Nicolau II. Gente, em 1905 foi o que eles chamaram de ensaio geral, Lenin chamou de ensaio geral. A Revolução Russa só acontece mesmo em 1917 e ela acontece em duas fases, em fevereiro, e que é chamada de Revolução, também conhecido como Revolução Branca, e de outubro, que de fato é a Revolução, que na verdade, como eu falei para vocês, existe uma diferença de calendários, eles usavam o calendário juliano, Império Russo, né, czarista, que tem 13 dias de diferença. Então, na verdade, está errada essa questão, né? A letra B. Em 1904, a Rússia entrou em guerra com o Japão e foi derrotada. Esse conflito repercutiu na sociedade russa, desencadeando vários episódios que deram origem à Revolução de 1905, considerada por Lenin um ensaio geral para a Revolução 17. Letra C. As outras duas estão bem erradas, né, eu acho. Quer ver? Aproveitando a situação de descontrole do governo Nicolau II, Lenin voltou do seu exílio na Finlândia e desfechou um golpe contra a monarquia russa em 1905. Governou junto com Kerensky, que não tem nada a ver, né? Após a derrota do Potemkin, Stalin comandou a... Enfim, tá errado. Questão 3. Como vocês responderam? A maioria esmagadora respondeu a letra B, e uma minoria, ou seja, os bolcheviques responderam 94,7% e os mencheviques responderam a letra C. Vamos lá. O fragmento a seguir estabelece uma relação entre a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917. Para os socialistas da segunda metade do século XIX, a Revolução Francesa é portadora de uma esperança que tem um nome, mas não possui ainda um rosto. Tudo muda com 1917. A partir de então, a Revolução Socialista possui um rosto. A Revolução Francesa deixa de ser a matriz, a partir da qual pode e deve elaborar-se uma outra revolução libertadora. Saio sobre a Revolução Francesa. Bom, voltando, a maioria respondeu a letra B. Vamos ver. A primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a francesa teve efeitos apenas nacionais e a russa expandiu-se para além das fronteiras. As duas revoluções contiveram, em seu interior, variadas propostas e revelaram ao final a vitória de projetos socialmente transformadores. É uma resposta bem ruim, na verdade, porque ela é generalista, né? Mas é verdade. A primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a francesa foi dirigida pelos sans-culottes e a russa pelos bolcheviques. Não necessariamente, vocês sabem, né? É uma simplificação isso. E o que está errado nisso? Essa questão tem uma pegadinha de interpretação. Essa relação, olha só. Essa relação é possível entre outros fatores. Olha só como não parece que a resposta nem é dessa questão. A primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a francesa foi dirigida por... A relação é possível porque tem uma interjeição e a francesa foi dirigida, entendeu? Não faz nem sentido, nem parece que é dessa mesma questão. As duas revoluções mantiveram um caráter exclusivamente político, sendo ambas portadas, que já está errado. A proposta delas foi inspiradora da segunda, mas a francesa teve caráter burguês e a russa aristocrático. Beleza? Então é a... Como é que é B? Por fim, a Revolução Russa no início... Ó, a Revolução Russa que iniciou o processo... quase 10 minutos aqui, vamos acelerar, né? Que iniciou o processo de construção do socialismo na antiga União Soviética, teve o seu desfecho em 1917, marcado por dois momentos. O primeiro em fevereiro, quando os mencheviques organizaram o governo provisório, e o segundo em outubro, quando os bolcheviques assumiram a condução da revolução e a tornaram vitoriosa. A respeito dos mencheviques e bolcheviques, afirma-se. Vamos lá. Os mencheviques defendiam a construção do socialismo por meio de aliança com os burgueses ligados ao grande capital. Beleza? Só uma coisa que eu li essa questão aqui quando eu mandei ela para vocês, que era da Universidade Federal Fluminense, eu achei ela não é uma questão muito boa, porque ela usa termos, para mim, meio obsoletos assim.
mas serve para a gente pensar. A 2. Então a 1 está correta. Os bolcheviques consideravam o capitalismo consolidado na Rússia e pretendiam a mobilização das massas em direção ao socialismo, sem quaisquer alianças com os setores burgueses. Para mim não está correto, mas a gente vai entender por que essa vai ter que estar certa. Mencheviques e bolcheviques eram denominações decorrentes de origem geográfica dos revolucionários. Os mencheviques tinham sua origem social nos núcleos urbanos, e os bolcheviques estavam ligados em bases rurais. Com relação a essas afirmativas, conclui-se que, bom, tá errado isso aqui, a terceira. Tem essa opção que eu coloquei errado, e por incrível que pareça, 5,3% marcaram ela. Parabéns, salva de palmas. Vou aumentar o volume aqui. 73%, para resumir logo, marcaram a letra B. Será que vocês estão certos? Bom, como eu já falei, na verdade que a 1 e a 2 está certa, então só pode ser a letra A. Eu falei errado, né? 73 marcou a letra A. E por que que ela não é tão interessante? Porque os bolcheviques consideravam o capitalismo consolidado? Não era isso, eles simplesmente, né, segundo as fontes, a discussão historiográfica, eles consideravam que era o melhor caminho, né, para a União Soviética. Não necessariamente que o capitalismo estava consolidado. Tanto é que, na nova política econômica, lá que começa em 1921, 1922. Oh, desculpa, 1920, 1921. E vai até 1922. Quanto na economia planificada, que depois aí vai até o stalinismo, até 1950, eles tinham noção disso, não é à toa que uma das medidas era desenvolver a indústria de base, a indústria pesada, para dar aí um salto naquilo que eles não passaram, que é o processo de industrialização. Então essa 2 aqui não estaria completamente correta, mas como não tem somente um, tem que ser essa, entendeu? Então é isso, gente. Vamos para a aula. Vou fechar vou fechar esse. Beleza? Agora nós vamos para a aula de fato. Vou passar ela de forma rápida aqui. Bom, na última aula a gente... Deixa eu ver o que a gente falou na última aula aqui. A gente parou no que a gente chama de Revolução Branca, na Revolução de Fevereiro, né? Agora a gente entra na Revolução de Outubro, também conhecida como Revolução Vermelha, certo? Vou fazer uma coisa aqui rapidão. Revolução Vermelha. Eu, hein? É isso. Não quer funcionar. Mas qual que é o ponto aqui? A Revolução de Outubro, que de fato acaba sendo mais lembrada quando a gente fala de Revolução Russa, como a gente estava falando, que é numa daquelas questões que a gente analisou agora, a Revolução Russa passa por fases, né? Não necessariamente é daquela forma linear como a questão que estava errada lá que a gente denotou. E essa eu tô abismado com isso. Então, ela acaba sendo esse episódio mais comentado na historiografia, né? Até pelo impacto que teve. Eu já comentei isso nas aulas anteriores, mas eu acho que vale a pena comentar mais uma vez qual que é a importância historicamente da Revolução Russa, sobretudo os episódios após a Revolução de Outubro,
é porque a partir de então começou a ocorrer uma série de manifestações, greves de trabalhadores, tomadas de poder no mundo todo, inclusive até no Brasil. No Brasil de forma mais tardia, mas vocês que estudaram a história do Brasil lembram, né? Devem se lembrar que em 1975 teve a intentona comunista. Vocês lembram disso? Então, por isso que a Revolução Russa é considerada tão importante, porque a partir dela, uma série de ocorrências do ponto de vista de transformação radical da sociedade começam a ocorrer, dando origem aí a um outro momento da nossa história, né? Então, gente, desculpa que entendi o que está acontecendo. Então, de fato, foi um momento muito marcante para a nossa história. E por isso que a gente estuda de forma tão detida, né? E aí dando... agora foi, gente, agora foi. Então, essa é a Revolução de Outubro. No dia 25, lembrando o calendário juliano deles, isso aqui seria, se eu não me engano, novembro, no caso, nosso calendário é o calendário gregoriano, certo? Tem um cerco ao governo provisório, como vocês sabem, liderado primeiro pelo príncipe, né, Lvov, depois o Kerensky, que era o ministro de guerra. Por quê, gente? Porque a gente estava até então em guerra. Que ano que é isso aqui? Vocês lembram? Certo? 1917. Então, acontece que oh, meu Deus, coisa chata, hein? Então, 1917, claro, né? E aí acontece o cerco ao governo provisório. Por parte de quem? Resumindo aqui, obviamente, dos bolcheviques com a liderança do Lenin. Nesse momento, a participação de Trotsky e também com eles conseguiram, né, por causa de algumas coisas que vale a pena mencionar. A Rússia vivia um caos social muito forte, passava por momentos difíceis que a gente já falou, decorrência da guerra, das crises econômicas, insatisfação por parte da maioria da população que era camponesa, né, que passava sérias dificuldades. Ao mesmo tempo, a família dos Romanov, que eram os czares da Rússia, né, nesse momento era Nicolau II, eles eram uma das nobrezas, uma das famílias, uma das coroas que tinham mais riquezas naquele momento ali, considerando a Europa, né? Ao mesmo tempo que era um país extremamente pobre, extremamente carente, inclusive do ponto de vista até desses processos de desenvolvimento que estavam ocorrendo na Europa. Então era um abismo social muito forte e isso foi se alimentando, até que chega em 1905 aquelas ocorrências. Acontece a Primeira Guerra Mundial, aprofunda ainda mais essa crise. Então, eles acabam entrando aí nesse momento que muda drasticamente não só a história da União Soviética, mas também a história do mundo. E aí, os bolcheviques, então, eles seriam, segundo o que a historiografia discute bastante, eu até mostrei para vocês o livro na aula passada, do Eric Hobsbawm, um partido muito organizado, né? Aliás, as células dos sovietes lideradas pelos bolcheviques, começou a se estruturar muito forte. O Trotsky cria a Guarda Vermelha, parte dos generais começam, e dos trabalhadores também, urbanos, por mais que eles eram em números menores em relação à população, mas também os camponeses começam a aderir, e os bolcheviques criam uma estrutura partidária muito organizada, e isso faz todo o diferencial.
A gente já tinha visto antes, em abril, o Lenin tinha promulgado o que a gente chama de tese de abril, que é paz, pão e terra, que defendia basicamente que a União Soviética saísse da guerra, porque a guerra não representava os interesses do povo, dos trabalhadores, e isso só trazia prejuízo para a Rússia, como de fato estava trazendo. Pão, que eram as condições econômicas, as condições materiais para que a população tivesse minimamente as condições de sobreviver, e terra, que é o direito à propriedade, que grande parte dos russos não tiveram acesso devido à falta dessas que a gente chama de revoluções burguesas, né? Reformas burguesas. Entre elas, a reforma agrária, que a Rússia não passara por isso até então. Em 26 de outubro, após a tomada do Palácio de Inverno em Petrogrado, o Lenin publica, junto com os bolcheviques, uma série de decretos que procuram dar respaldo, então, para aquilo que as teses de abril haviam anunciado anteriormente. Então, com isso, eles distribuíram terras através de um método de coletivização, o que deixou grande parte dos camponeses satisfeitos. Então, eles tinham, sim, uma capilaridade popular, né? A Revolução Russa, no caso, esse processo da Revolução Russa liderado pelos bolcheviques, começaram os tratados, então, para sair da guerra. O tratado que ficou conhecido é o Tratado de Brest-Litovsk, em que a Rússia sai, no caso da Primeira Guerra Mundial, em acordo com a Áustria-Hungria e a Alemanha, perdendo uma série de territórios. Foi a maior perca territorial, que depois eles acabam reconquistando com a União Soviética, parte considerável. Porém, eles cedem esses espaços em nome de terminar a guerra e todas essas consequências econômicas que ela estava gerando para os russos, né? E que seria um problema, que inclusive, era uma questão crucial tanto para os militares da Rússia, quanto também porque era uma medida, a guerra já era uma medida extremamente impopular por causa desses prejuízos. Então, uma coisa aqui que a gente vai redundar de novo, os bolcheviques passam a ter uma ampla adesão da classe trabalhadora. Tudo bem? Um V de vermelho. E aí no dia 12 de novembro, vocês lembram que havia sido anunciado, inclusive pelo próprio Kerensky lá e as forças reformistas da Duma, uma Assembleia Constituinte? Só que com essa Assembleia os bolcheviques perdem. Quem ganha era uma ala que ficou conhecida como socialistas revolucionários, que embora o nome, eles eram mais moderados do que os próprios bolcheviques. E nisso a ala dos bolcheviques não aceitam, né? Pertencente aos comitês soviéticos aí. E eles acabam promulgando uma série de teses conclamando a classe trabalhadora de que o modelo soviético, no caso, que era, lembrando para vocês que era soviético, era um conselho de trabalhadores, era muito mais efetivo que esse modelo de democracia, no caso, que estavam tentando promulgar, porque os bolcheviques já tinham assumido grande parte desse poder, no caso, após o cerco ao governo provisório, que está aqui liderado pelos bolcheviques. Só que essa Assembleia Constituinte já estava marcada, então eles basicamente destituem, e a partir de então há uma série de manifestações lideradas pelos os movimentos que eram refratários a essa escalada dos bolcheviques, os liberais, os socialistas revolucionários, uma série de outros movimentos, inclusive forças antirrevolucionárias do czarismo, e os bolcheviques, com a força que tinham, inclusive militar, vocês lembram da Guarda Vermelha, que depois vai virar Exército Vermelho, eles acabam reprimindo todas essas manifestações. E aí, com esse poder cada vez mais consolidado, vem uma reação mais pontual e mais articulada, principalmente liderada por forças que eu estou chamando aqui de antirrevolucionárias, mas que se somam a outras forças e passam a ser, portanto, forças anti-bolcheviques,
porque junta os czaristas, juntam até uma parte dos anarquistas. E eles entram, portanto, eu fiz essas formas aqui, tudo feio, foi mal. Eles entram, portanto, na Guerra Civil Russa. Ela, em algumas bibliografias, igual o livro de vocês vão ver que ela começa em 1918 e vai até 1921. Contudo, a gente está em que ano aqui, né? E é basicamente aqui que já começam esses eventos que a gente já deflagra aí uma guerra civil. E aí essa força mais articulada agora eu vou ter que ir na prancheta 2. Eles começam uma escalada no sentido de tentar desarticular a força que os bolcheviques estavam construindo, né? E aí é quando justamente o Trotsky, que foi o fundador da Guarda Vermelha, eles fundam de fato, estabelecendo como uma força militar mais robusta, com a aderência de outras pessoas do antigo exército czarista, formam então o Exército Vermelho, e essas duas forças entram numa guerra civil. Aqui eu já falei para vocês de anti-czaristas, que era talvez a maior, de forma organizada em maior número, com generais e forças ligadas ao antigo imperador, que era Nicolau. Obviamente eles perdem, e ainda em julho desse ano eles acabam assassinando Nicolau e sua família, o que na série que eu mostrei para vocês provavelmente é representado de alguma forma. A vitória, de fato, dos bolcheviques diante de todas essas forças ocorre nossa, que coisa horrível, em 1921. Só que depois de todo esse esforço, então aí a gente pensa que eles fizeram todos aqueles esforços para sair da guerra, perderam partes consideráveis de território e entraram numa guerra civil. Obviamente, a crise econômica se agravou ainda mais. Então, eles passaram por momentos de fome, isso que só foi ser resolvido, para ser bem de forma na escalada que estava, obviamente, isso melhora um pouco com a União Soviética, mas que mesmo assim eles passaram por momentos muito difíceis, como a gente vai ver daqui mais para frente, por quais motivos. Em função de tentar superar todas essas dificuldades materiais, econômicas, os bolcheviques então formulam, foi conhecido como NEP, que era a nova política econômica. NEP em inglês, né? Ficou conhecido. E basicamente, qual que é a diferença dessa nova política econômica com o modelo que tinha anterior? Só lembrando para vocês uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu vou colocar rapidinho, vou colocar em qualquer lugar mesmo. Como era o nome que eles davam para o tipo de economia na historiografia que vocês vão ver na literatura antes da NEP, que da nova política econômica? Chamava economia de guerra, bem simples mesmo, não tem nada de... Então, acaba a economia de guerra, então vamos acabar com ela. E entra então a nova política econômica. E no que ela consistia? Numa flexibilização por parte dos bolcheviques daquelas medidas que vinham lá dos decretos. E o que era essa flexibilização na prática? A permissão da propriedade privada, daquele que eu havia comentado com vocês, que dos decretos Paz, Pão e Terra, né? Os decretos que se remeteram às terras de abril, as terras eram um método, né, que as terras foram distribuídas, era um método de coletivização das propriedades rurais. E então eles passam a permitir propriedades privadas, porque essa coletivização de terras criou uma série de problemas, fome, os fazendeiros, como eles não conseguiam tirar uma renda mínima, né, o que seja de subsistência. Muitos deles acabavam até cruzando os braços. Teve vários episódios de greves que a gente não dá tempo nem de comentar, como eu falei para vocês. A Revolução Russa
assim como todo momento histórico complexo tem muitos detalhes. A criação de empresas também privadas, mas com a presença do Estado, e também de empréstimos internacionais para que algumas medidas de desenvolvimento pudessem ser tomadas a partir de então, dada a fragilidade do Estado, né? Que estava saindo, né? No caso de uma guerra civil. Eu coloquei o controle de Estado para vocês lembrarem que, apesar disso, o Estado, no caso soviético aí, dos bolcheviques, extremamente presente, só que aí ocorre por causa de uma hemorragia cerebral. O Lenin já tinha, durante a Guerra Civil, ele teria sido atingido por estilhaços de munição, uma série de coisas. Ninguém se sabe muito bem, mas ele acabou falecendo, né, em 1924, em função de uma hemorragia cerebral. E abre-se então um racha dentro dos bolcheviques entre o secretário-geral do partido e o Trotsky, que era então aí o líder do Exército Vermelho. E aqui vale muito a pena mencionar qual era o grande racha, a grande divergência ideológica que separavam as duas lideranças. O Stalin, que era o secretário-geral, notadamente um homem mais burocrático, do ponto de vista da política, né? Só tirar aqui. E qual que era a diferença? Trotsky, até hoje a gente tem uma tradição dos comunistas, né? Trotskistas, que achavam que para a revolução, no caso do que estava se formando ali como União Soviética, para que ela pudesse ser como modelo, né? Lembrando ali que para essas pessoas, não só da União Soviética, já comentou isso, como também para quem estava acompanhando isso internacionalmente, o que Marx teria escrito, todas as expectativas que existiam em torno dessas revoluções, que desde lá do século XIX já vinham ocorrendo, estavam se materializando aí na União Soviética. Então, o Trotsky achava que para a Rússia se transformar, levar a cabo, de fato, chegar ao comunismo, a gente também já comentou sobre isso, que era aquele estágio final, né? Onde que não existe mais Estado. Eles precisariam primeiro consolidar a revolução na União Soviética. Eles precisariam eles precisariam que o mundo, né, essa revolução, no caso socialista, fosse de fato internacional e não poderia acontecer a revolução em um só país, que foi o que acabou acontecendo. Por quê? Porque, como a gente já comentou, os comunistas, né, a teoria socialista, ela é uma teoria internacionalista e as fronteiras nacionais não fazem sentido nessa questão, até porque o que de fato une ou separa as pessoas são as relações de classe. E é justamente nisso em que se repousava toda essa teoria marxista aí, brasileiros. Trabalhadores de todo mundo univos, é assim que termina o Manifesto do Partido Comunista lá de 1863, publicado na Inglaterra, por próprio Marx e Engels. Então, Trotsky basicamente acreditava que a revolução deveria ser de fato internacional e que não havia condições deles tomarem, por exemplo, atitudes como acabaram sendo tomadas do ponto de vista de considerar o Estado como uma expressão, no Estado soviético, como uma expressão comunista, porque o resto do mundo não funcionava dessa forma. Já Stalin achava não, que o caminho era o comunismo, né, de um país só, e eles precisavam justamente mostrar ao mundo que aquilo ali daria certo através de um controle forte do Estado, e aí em uma forma de escada, né, as outras revoluções aconteceriam até que o comunismo tomasse conta do mundo e tal, tal, tal. Quem venceu, obviamente, foi Stalin, inclusive Trotsky foi perseguido até ser morto no México, né? E Stalin passa a ser, então, o líder máximo da União Soviética e um dos ditadores mais conhecidos aí do século XX.
beleza? De quem o Igor é fãzaço, né, Igor? O Igor, nosso grande amigo. E aí a gente vai para a parte final. Desculpa aí, gente, eu tô meio cansado aqui. Só que a NEP também, a nova política econômica, não gerou, né, os efeitos que essa cúpula esperava. Só ressaltar aqui como que Stalin ganha através de uma votação entre a cúpula dos sovietes, né? E ele perde lá para o Trotsky, desculpa, perde para o Stalin, Joseph Stalin. E começa então a fazer água nessa nova política econômica, ela não consegue de fato gerar os resultados esperados, a população passando por sérias dificuldades, isso trazia uma dificuldade prática muito forte a esse estado novo que estava se formando, então eles criam uma nova diretriz aí que ficou conhecida como os planos quinquenais, que disse que através de metas que eram atingidas de 5 em 5 anos, né, isso geraria novas metas, como diria a Dilma, você não tem meta, mas quando você chegar na meta, você dobra a meta. Isso já vem de lá, gente. Tô brincando aí. E aí a União Soviética promulga então o que ficou conhecido como planos quinquenais, que era um projeto muito mais centralizador de Estado, que também fica conhecido aí no vocabulário de economia planificada. Por que economia planificada? Que uma economia ela possui vários setores de atividade, de modelos distintos, e nesse caso é o Estado que controlaria tudo. Controlaria a produção, controlaria a direção, né, de como cada produção iria se relacionar com outra, blá blá blá. E os planos quinquenais se baseavam em duas questões muito básicas, né, que eram o investimento em indústria pesada e a coletivização da agricultura, algo que já foi tentado de uma outra forma e que passa a ser reativado novamente, a coletivização dessas propriedades, mas ambas as medidas voltadas para que todas essas matérias, esses bens de produção, fossem voltados para um único fim que era direcionado pelo Estado. Isso é a economia planificada. O resultado, em resumo disso, que já estou chegando aqui a 40 minutos, gente, me desculpa, mas a gente precisa acabar isso agora. Foi um crescimento industrial nunca antes visto na história da humanidade. A Rússia, não é à toa que a gente vai ver isso depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética passa a ser um dos países mais importantes do ponto de vista econômico, industrial, tecnológico e também político, né? A gente vê lá na Guerra Fria, em função desse crescimento exponencial. Só que ao mesmo tempo, por, por essa questão, por várias questões, na verdade, tanto pela questão centralizadora, quanto por um planejamento também que, visto com um certo distanciamento, houveram uma série de falhas do ponto de vista econômico substanciais e eles tiveram um baixo nível de abastecimento, uma dificuldade muito grande de suprir com suprimentos básicos à população. Então, por mais que o país crescia nas cidades, crescia a indústria pesada de base, produção de metais, né? Ferrovias, não uma indústria de bens mais sofisticados, isso vem depois, e ao mesmo tempo o país passando por fomes muito grandes, né, que abarcavam em partes consideráveis da população. Isso em 1950, os planos quinquenais chegam ao fim. E aí como eu falei para vocês, a gente vai retomar isso depois, para não dar tempo. E eu vou falar um pouco sobre o stalinismo, que é uma perspectiva mais política sobre esse momento aí, depois da vitória de Stalin no partido. O stalinismo é como a gente chama esse período em que o Stalin é a figura principal do partido, ele marcado por uma série de perseguições
Durante 1936 e 1938 houve o que chamava de Processo de Moscou, que basicamente consistia no expurgo de inimigos do regime. Stalin tinha uma fala, né, uma perspectiva, uma política, que era a formação de um novo homem. Então, esse homem da União Soviética, ele era um homem novo, que abandonara, então, aquelas novas prerrogativas do homem anterior, que vinha lá do atraso secular da Rússia, que eles entendiam, né, que a Rússia era um país extremamente atrasado, a gente já tinha visto isso, e esse novo homem precisava, então, é uma coisa extremamente subjetiva, mas esse novo homem precisava, então, corresponder a essas expectativas da Revolução Russa da perspectiva do stalinismo. E baseado nessas abstrações, né, justificou então a perseguição a milhares de pessoas, inclusive pessoas do partido, Trotsky inclusive foi um deles, entre tantas outras. Pessoas importantes na União Soviética, artistas, inclusive o Encoraçado Potemkin, que foi dirigido por Eisenstein, que é um grande cineasta até hoje, estudado aí pelo modelo como ele montava os filmes, a forma como ele representava, tal, os objetos, enfim, o construtivismo, artistas do construtivismo russo, tinham no cinema também, nas artes plásticas, muitos deles foram perseguidos, intelectuais, grande parte, na verdade. E aí outra característica também foram os campos de concentração na Sibéria. Esse modelo de campos de concentração e trabalho forçado já existia no czarismo, e uma coisa interessante é que Stalin retoma várias coisas que o czarismo fazia. Inclusive, eu até coloquei aqui com o nome de política de russificação. E o que consistia isso? Vocês lembram que o Alexandre III, lá em meados do século XIX, que eu tinha comentado com vocês na aula, tinha aquela política do russo puro, do russo que, e através disso, perseguindo uma série de minorias étnicas que existia na Rússia, em nome do eslavo puro, né, que seria o homem russo de fato, para quem o Estado, para quem tudo aquilo seria destinado. E assim eles começam a perseguir uma série de pessoas que moravam na Rússia, entre judeus também. Os armênios, por exemplo, foram todos levados para o Azerbaijão e etc. Em 1953, o Stalin morre. Tem um filme muito interessante que não tem na Netflix, que é de comédia, que se chama A Morte de Stalin. Quem conseguir achar aí, vou achar a capa aqui dele para vocês verem. A Morte de Stalin. Isso mesmo, filme, né? É esse aqui, ó. Do diretor Armando Iannucci. Então, quem... É um filme interessante também, engraçado. Então, pessoal, é isso. A gente finaliza aqui a Revolução Russa. Deu para ter um panorama mais geral. Agora vocês vão responder as atividades aí que eu vou deixar no formulário para vocês. A gente vai entrar num tema bem interessante que eu vou, na próxima aula, que eu vou preparar para vocês, que é sobre a crise de 1929. Então não se esqueçam de deixar as dúvidas, sugestões de filmes, sugestões sobre a aula no formulário. Quem precisar entrar em contato pessoalmente pode entrar. Lembrando para vocês que as respostas podem ser respondidas até o próximo sábado para dar tempo de eu ver tudo e preparar a outra aula seguinte. E quem tiver algum problema, precisar por alguma questão muito específica, teve que viajar com a família, passou mal, ficou doente, sei lá, pode entrar em contato comigo que eu libero o formulário lá e tal. Por favor, tentem responder até sábado para dar tempo. Obrigado, turma. Aí foi 44 minutos de aula. Espero que vocês tenham gostado aí, tenha facilitado para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.